Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou médica especialista em clínica médica e hoje a gente trouxe aqui para discutir com vocês algumas questões a respeito de insuficiência cardíaca. Então vamos lá, vamos começar. Primeira questão, uma questão do Paraná de 2018. Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica, todas as drogas abaixo são consideradas modificadoras de doença, diminuindo a mortalidade de insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção reduzida, com exceção dos. Então, ele quer a que não muda a mortalidade. Letra A, beta-bloqueadoras. Letra B, antagonistas da aldosterona, que é a espironolactona. Letra C, diuréticos de alça, que é a furosemida. Letra D, inibidores da enzima conversora de angiotensina, são as IECAs. E letra E, antagonistas dos receptores da angiotensina 2, que são os BRAS. Então, gente, a gente precisa entender e saber, assim, de cor, as drogas que mudam mortalidade na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que são 3 principais. E agora, depois de 2012, né, a gente tem a quarta droga também, que são os beta-bloqueadores, os IECAS, BRAS e Entresto, que é a segunda, e a terceira classe que é o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona, tá. Atualmente a gente também tem os inibidores da SGLT2, que são as dapagliflozina, empagliflozina, tá. Então, entre as alternativas aí, os diuréticos de alça não entram como drogas modificadoras de doença. Eles são drogas para melhora sintomática dos pacientes que estão congestos, tá, mas não vai mudar a mortalidade. Então, a nossa resposta é a letra C, diuréticos de alça, certo? A segunda questão é uma questão mais antiga do IANSP, tá? De 2017, que diz assim: considerando que um paciente apresente insuficiência cardíaca estágio D, a droga que não pode faltar na prescrição para ele é. Só contextualizando, gente, a gente classifica a insuficiência cardíaca de A a D. Tem várias classificações de insuficiência cardíaca, né? Essa é a primeira, assim, que a gente tem que identificar. A, são pacientes que têm fatores de risco, hipertenso, doença de Chagas, mas que não tem doença estrutural e não tem sintoma. Letra B, quer dizer, a classificação B de insuficiência cardíaca, o paciente que tem fatores de risco, tem doença estrutural, mas não tem sintomas. O paciente classificado como C é aquele que tem doença estrutural e tem sintomas, mas que esses sintomas estão bem controlados com o tratamento. E a classificação D, que é o paciente já com insuficiência cardíaca avançada. Então, né, é isso que ele está perguntando aqui. Qual droga não pode faltar no paciente com insuficiência cardíaca avançada? Letra A, ivabradina? Não, gente, a ivabradina a gente vai usar em paciente com insuficiência cardíaca que tá já com doses otimizadas de beta-bloqueador e ainda não chegou, na frequência cardíaca adequada, tá. Tem que ter o QRS estreito, tem que ter ritmo sinusal. Essa não é a droga que não pode faltar, ela tem indicação muito restrita. Letra B, clonidina. Clonidina, gente, é um antihipertensivo, assim, que a gente usa mais em contextos, assim, de urgências, às vezes, nos pronto-socorros da vida, mas a gente não usa, não muda a mortalidade. A gente usa, às vezes, em pacientes também que tem DRC e não pode tomar alguns tipos de antihipertensivos, mas não muda também mortalidade aqui no paciente da IC. E trato, mesma coisa também, vai ser um vasodilatador, mais coronariano, que a gente usa mais em pacientes que têm insuficiência cardíaca associada a infarto prévio, mas ele é mais sintomático do que mesmo importante para a insuficiência cardíaca. A hidralazina também é um antihipertensivo e um vasodilatador, que a gente usa mais em contextos de pronto-socorro, para abaixar a pressão, para vasodilatar, tá? Mas a gente também não vai usar aqui na insuficiência cardíaca, então a sua resposta vai ser a letra E, beta-bloqueador. Ele faz parte do tripé da insuficiência cardíaca, tá bom? Que a gente falou na última questão. Agora, então, vamos para a terceira questão, uma questão também em São Paulo de 2018, uma questão de prova de acesso direto, que traz uma mulher de 60 anos com antecedente de cardiomiopatia isquêmica prévia, ela já infartou, tá? Em uso de AS, simvastatina, carvedilol, furosemida e espironolactona. Procura o pronto-socorro com queixa de piora da dispneia aos esforços, estando no momento relacionada com esforços mínimos.
Na entrada, encontrava-se em irregular estado geral, com frequência cardíaca de 104, ela está um pouco taquicárdica, com pressão de 100 por 60, tendendo aí já mais à hipotensão. O ritmo cardíaco é regular, com sopro sistólico mitral, 2 cruzes, tempo de enchimento capilar 5 segundos, ela já está hipoperfundida, o tempo de enchimento capilar ideal é menor que 3 segundos, então ela está hipoperfundida. Ausculta pulmonar com estertores finos bilateralmente até terço médio bilateral, edema de membros inferiores bilateral e simétrico, ou seja, ela está congesta. Esse paciente está hipoperfundido e congesta. E ele pergunta, ele traz aqui, a classificação da insuficiência cardíaca em relação ao perfil hemodinâmico de descompensação, a conduta correta são, respectivamente. Então, ele traz aqui o tipo de perfil e o tratamento. Perfil B, furosemida intravenosa e vasodilatador oral. Perfil C, dobutamina, furosemida e vasodilatador intravenoso. Perfil B, furosemida e deslanosídeo intravenoso. Perfil L, vasodilatador oral e hidratação cautelosa intravenosa. E perfil B, furosemida intravenosa e hidroclorotiazida via oral. Então, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Existem 4 perfis hemodinâmicos na insuficiência cardíaca descompensada. Chegou um paciente para mim com insuficiência cardíaca, eu tenho que colocar ele nessa caixinha para eu poder saber como que eu vou tratar. A letra A, ela é, a caixinha do paciente, do melhor tipo de paciente, que ele está quente e seco. O que que significa quente? Que ele está bem perfundido e seco, que ele não está congesto. Nesse paciente, o tratamento vai ser ambulatorial, vai ser mais tranquilo. O perfil B é o paciente que está quente, ele está bem perfundido, mas ele está úmido, ele está congesto. Esse paciente, a gente vai fazer tratamento com diurético de alça. Nesse momento, a gente vai usar a furosemida para dar uma secada no paciente. A gente pode também usar vasodilatador, que pode ser um IECA, pode ser um BRA, tá? O perfil C é o pior perfil, porque é o perfil do paciente que está hipoperfundido e está congesto. Ele tá frio e úmido. Então, assim, ele tem muito líquido lá dentro dele, mas ele não tem muito líquido dentro do intravenoso. O coração dele não tá conseguindo mandar sangue e ele tá hiperfundido. Ele tá ficando impotente, taquicárdio, frio, cianótico, tá? Esse paciente essa classificação é justamente a da nossa paciente. Ela está hipoperfundida e está congesta. O que que a gente vai fazer então? A gente precisa de inotrópico, tá? Para a gente poder melhorar a contratilidade desse coração e mandar sangue para os tecidos que estão sendo hipoperfundidos. E a gente precisa limpar esse líquido aí que está sobrando. Como que a gente faz? A gente pode usar a dobutamina. Então, é o principal inotrópico nesse momento. E a dobutamina, ela pode fazer uma queda de pressão quando a gente inicia ela. Então, a gente precisa ter um paciente, pelo menos ali com a pressão arterial média de mais ou menos 70, para a gente começar a dobutamina com segurança. Se a gente vê que ele está mais tendendo à hipotensão, a gente começa uma nora, e aí a pressão subiu, a gente começa a dobutamina, tá? Mas enfim, é só a título de conhecimento. Depois que a gente começou a dobutamina, a gente vai introduzir a furosemida pra gente ver. E o coração agora tá conseguindo mandar, tá conseguindo bombear. Agora a gente vai mandar a furosemida para o rim eliminar esse líquido que tá sobrando no corpo dela. E vai vasodilatar, tá? Pra gente poder dilatar esses vasos, eles conseguirem, né, mandar realmente bastante volume e conseguir eliminar esse líquido que tá sobrando. A nossa resposta então vai ser a letra B, perfil C, dobutamina, furosemida e vasodilatador intravenoso. Uma questão mais complexa. Mas que depois que você grava essas caixinhas do A, B, C e L, fica fácil. E só para falar para vocês, o perfil L é o perfil frio e seco. Às vezes, quando a gente tem um paciente congesto, a gente manda furosemida demais, ele fica hipoperfundido e seco demais. Nesse momento, a gente faz uma hidratação cautelosa. A gente coloca ali 250 de soro, vê como que ele fica, se a pressão melhorou, se o tempo de enchimento capilar melhorou, e aí é isso, beleza? Então, agora a gente vai para a quarta questão. Uma questão também lá de São Paulo, de 2019, acesso direto. Traz para nós um homem de 75 anos,
hipertenso com dispneia aos grandes esforços, que progrediu para médios esforços há 2 meses. Ele é tabagista há 35 anos, um maço por dia, usa hidroclorotiazida 25 miligramas por dia há 8 anos, um tratamento com monoterapia para hipertensão. O exame físico, ele tá com uma pressão de 170 por 85, tá bem mal controlada essa pressão. Com a frequência cardíaca de 84, ritmo regular, hiperfonese de bulhas, ictus no quarto espaço intercostal, compreendendo 2 polpas digitais, ou seja, ele tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá dando para sentir no exame físico. Na linha clavicular esquerda, sem sopros, sibilos esparsos e estertores palpitantes nas bases pulmonares. Exames subsidiários: eletro com sobrecarga atrial esquerda, radiografia simples de tórax, área cardíaca normal com inversão da trama vascular, ecocardiograma trazendo um septo aumentado de 15, parede posterior do ventrículo esquerdo também aumentado de 13 e uma fração de ejeção preservada de 68%. A hipótese diagnóstica mais provável aí vai ser qual? Letra A: insuficiência cardíaca sistólica secundária à cardiomiopatia hipertrófica assimétrica. B: insuficiência cardíaca diastólica secundária à hipertensão arterial. Letra C: hipertensão cardíaca sistólica secundária à hipertensão arterial. D: insuficiência cardíaca diastólica secundária à cardiomiopatia hipertrófica assimétrica. Ou letra E: doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, por que ele está tendo essa dispneia? Primeiro de tudo, gente, a cardiopatia sistólica, ela vai ser muito característica, assim, quando a gente tem uma fração de ejeção mais reduzida, tá? A gente não vai a contratilidade que tá prejudicada. A diastólica, o relaxamento que tá prejudicado. Então, se o ventrículo esquerdo não relaxa adequadamente, vai sobrar sangue no átrio esquerdo e vai fazer o comprometimento atrial. E aí vai voltar para o pulmão, aquele líquido que não tá saindo pelo ventrículo esquerdo e a aorta, ele tá voltando e tá fazendo, tá encharcando o pulmão. Então a gente vê que o nosso paciente aqui de 75 anos, ele tem uma insuficiência cardíaca diastólica. A gente já viu isso, o eletro trouxe características muito características mesmo da disfunção diastólica, que é a sobrecarga atrial esquerda, ele tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Então a gente já sabe que é diastólica. E a causa é um DPLC? Não parece. Apesar dele ser tabagista, com uma carga tabágica considerável, ele tem um raio-x de tórax aí que não tem características de DPLC, não. Cardiomiopatia hipertrófica assimétrica também não parece. Ele traz um ecocardiograma com aumento das paredes ventriculares, do septo, da parede do ventrículo esquerdo. E isso é muito característico da insuficiência cardíaca causada por hipertensão arterial. Esse paciente está aí todos esses anos tratando só com hidroclorotiazida, que a pressão é de 17 por 8. Então, a nossa resposta vai ser a letra B. Insuficiência cardíaca diastólica secundária à hipertensão arterial, tá bom? Quinta questão. É uma questão de Sergipe de 2019. Fala assim: na insuficiência cardíaca diastólica, qual classe de fármaco não será útil? Letra A: inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o IECA. B: digital. Letra C: diuréticos. Letra B: bloqueador do receptor de angiotensina. E letra E: os beta-bloqueadores. A nossa resposta, então, gente, vai ser a letra B, digitálicos. Por quê? Porque o digitálico, ele atua aumentando a força de contração do músculo cardíaco. Se o paciente tem disfunção diastólica, ele tem uma força de contração normal. Então, o diastólico ele não vai estar contribuindo com nada. Fora que no insuficiência cardíaca, gente, a gente tem que sempre respeitar a questão do tripé, de usar BRA ou IECA, associado com beta-bloqueador, associado com a espironolactona, associado também com ISGLT2, tá? Que hoje tá bombando isso em prova nas questões mais atuais. E o diurético vai ser muito importante na descompensação da insuficiência cardíaca, mas na diastólica o digitálico não tem vez, tá bom? E por fim, nossa última questão
uma questão de 2017 de acesso direto que fala assim: a classificação da insuficiência cardíaca pelo perfil clínico hemodinâmico de Stevenson é utilizado para guiar a terapêutica nos casos de insuficiência cardíaca, levando em consideração os seguintes critérios. Então, ele está perguntando quais critérios a gente usa para classificar o perfil hemodinâmico na insuficiência cardíaca. A. Galope por B3 e B4. B. Sinais de congestões e B3. C. Presença de B3 na ausculta cardíaca. E D. Sinais e sintomas de hipoperfusão e congestão. Gente, lembra que há 2 ou 3 sessões atrás a gente estava falando de perfil hemodinâmico, A, B, C e D? O que que eu falei para vocês? Que a gente vê se o paciente está quente ou frio, seco ou úmido. Isso quer dizer que a gente tem que avaliar aí as 2 variáveis, congestão e sinais de hipoperfusão, tá bom? Então a nossa resposta vai ser a letra D. Essa questão aqui ficou fácil de entender, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho para entender mais sobre as questões de insuficiência cardíaca, certinho? Um abraço.